cérebro humano possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Eles estão ligados por cerca de 10 mil conexões cada um. Mesmo contabilizando isso tudo, a nossa mente continua sendo um mistério. Hoje o nosso programa vai exibir uma entrevista com o psicólogo Olavo Feijó. Ele fala sobre neurociência, doping e mal de Alzheimer. Também nesta edição, Israel Belo de Azevedo fala sobre o caráter confiável da Bíblia. Mas antes, vamos para as ruas descobrir o que o povo fala sobre a Bíblia. Estamos aqui nas ruas com o povo fala e a pergunta de hoje é: você crê na Bíblia? Creio, graças a Deus, creio. Eu confio, porque eu todo domingo vou à missa e acredito na palavra que o padre passa para nós, entendeu? A palavra de Deus, que é a caridade, a bondade, é o amor ao próximo. Isso é que nós temos que praticar. Por isso eu leio a Bíblia, porque acredito nessa palavra, que é a palavra de Deus. Olha, eu já li a Bíblia várias vezes e, assim, muitas das coisas que eu vejo ali eu acredito que é mais especulação do homem, não, assim, verdade. Pra mim, o que tá escrito ali é mais, assim, só propaganda antiga, como se fosse dizer assim. Confio, porque eu acho que o que está escrito tem fundamento. A gente para pensar e ver que realmente tem a ver. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta. A Bíblia é confiável? Tem surgido muitos comentários sobre não podemos confiar na Bíblia. Então eu reuni algumas evidências que quero trazer para você, mostrando que a Bíblia é completamente confiável. Você pode ler, eu posso ler como eu faço e saber que ali temos um texto de alta confiabilidade. Primeira razão. As cópias dos manuscritos são confiáveis. Qual é a prova disso? A prova é que a cada dia são descobertos manuscritos mais antigos. E esses que são descobertos são iguais aos mais modernos. Alguém teve o trabalho de pegar esses manuscritos todos, diferentes linhas, colocar todos num programa de computador. Qual foi a descoberta? Que eles são iguais em 99,8%. Você vai dizer, mas tem 0,2 diferenças. De fato tem. E quais são as diferenças? Inversão de palavras. Onde está, por exemplo, Jesus Cristo, está Cristo Jesus. Onde está Salvador e Senhor, está Senhor e Salvador. Ou seja, o conteúdo é absolutamente o mesmo. A gente às vezes também ouve o seguinte, que há manuscritos de livros que nos foram escondidos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso é uma conspiração inventada, isso absolutamente não existe. De fato, há muitos livros dos séculos II, III e IV da era cristã que não estão na Bíblia. Esses livros são muito conhecidos, bastante conhecidos. Por que não estão na Bíblia? Porque não são apostólicos. Isto é, não foram escritos por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo. Além disso, são livros muito tardios, século 3, 4, 5. E para piorar, a maioria apenas repete aquilo que já está no Novo Testamento, não acrescenta nada de novo. Há uma segunda razão que quero apresentar. Os estudos arqueológicos e históricos confirmam as informações e as afirmações da Bíblia. Durante muito tempo, por exemplo, se duvidou que Davi, o rei, tivesse existido. Então se descobriu uma estela com o nome do rei Davi do século IX, que é exatamente o século que a Bíblia informa que esse homem existiu. Então é bom termos sempre em mente isso. Todo o material bíblico é escrutinado, é pesquisado, é destrinçado por diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de cientistas. Alguns que querem contradizer e outros que querem reafirmar o que a Bíblia fala. Portanto, a Bíblia é estudada exaustivamente por crentes e não crentes e continua aí com as suas afirmativas sem nenhuma negação. Uma terceira razão tem a ver com as traduções. Eu pego uma tradução diz uma coisa, eu pego outra diz outra coisa. Então, é simples. Se você comparar as traduções do Antigo Testamento, feitas pelos judeus,
com aquelas feitas pelos católicos ou pelos protestantes, você vai ver que elas não diferem. As diferenças são apenas de estilo. Então, por exemplo, os métodos que os tradutores seguem, às vezes, mudam. A mais conhecida no Brasil, entre os evangélicos, é a Almeida Revista e Atualizada, ou ARA. Ela segue uma linha de tradução mais palavra por palavra. Já a Nova Versão Internacional, ou NVI, segue uma linha de ideia por ideia. O conteúdo é o mesmo, até as palavras são praticamente as mesmas, mas uma dá uma ênfase diferente na tradução. Quarto motivo por que você deve ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro confiável, é que, embora escrita em épocas diferentes, por pessoas que não se conheceram, a Bíblia não se contradiz. A mesma verdade é repetida por autores que viveram em épocas diferentes, com distâncias de séculos, não se conheceram, mas afirmam as mesmas coisas. A última e para mim a mais importante. Diferentemente de qualquer outro livro, a Bíblia promove transformações radicais nas vidas dos seus leitores. Nenhum outro livro faz isto. Portanto, a Bíblia é um livro perfeitamente confiável. Você pode ler e ter a sua vida mudada e moldada por esta palavra, porque é a palavra de Deus. Leia, que vale a pena. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você crê que a Bíblia é confiável? Entre os acertadores, sortearemos o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, 20510-170, nosso CEP, Rio de Janeiro, RJ. E confira os ganhadores no próprio site. Pois o controle Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, ter você aí diante de mim para essa entrevista no nosso Convite à Vida. Sempre entrevistas que marcam, mudam as nossas vidas. Hoje não é diferente. Eu estou aqui com o professor Olavo Guimarães Feijó, ou simplesmente Olavo Feijó, ou mais simplesmente ainda Feijó. Pra você ter uma ideia, ele começou a ensinar psicologia no ano em que eu nasci. Olha para mim, calcula a minha idade aí, o resto você pode saber. Mas eu vou dizer, em 1952, Olavo Feijó começou a ensinar psicologia. Você vai dizer, hoje eu vou ver um programa bem acabadinho, de um velhinho falando de coisas de antigamente. Você vai ver que não é bem assim, porque ele está bolando no momento, por exemplo, como as pessoas mais idosas podem usar bem o computador. Ele não para. Tanto não para que agora ele é um pesquisador em neurociência. É sobre isso que vamos conversar com ele. Bem-vindo, Olavo. Prazer. Obrigado, Olavo. Muito prazer. Ter esse tempo aqui de novo, eu que fui seu aluno em 1900 antigamente, aprendi muitas coisas em várias áreas.
e agora que nos encontramos para essa conversa sobre a neurociência. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Prazer. Eu queria logo começar com você a seguinte pergunta. A gente ouve popularmente que o nosso cérebro nasce pronto e vai envelhecendo. Isso é verdade? É e não é. Quando comecei a estudar psicologia, foi em 46, por aí, se dizia, você nasce com esse cérebro e morre com ele, só que ele bem diminuidinho, porque vai morrendo, as células vão morrendo. E se dizia que os neurônios não se reconstituem. Então, era essa ideia. Eu tenho um livro ainda hoje, eu guardo lá, sobre cérebro, é esse conceito. Bom, nos últimos 30 anos, com novos estudos de neurociência, principalmente usando os recursos de diagnóstico pela imagem, vem se descobrindo uma série de coisas que negam o passado. E uma delas é que os nossos neurônios se reconstituem. É o que se chama de neurogênese, o nascimento de novos neurônios. Então, esse foi o primeiro traço revolucionário. Eu vou dar rapidinho mais os outros dois que a gente fala mais se quiser ou não. E aí a questão é a seguinte, onde eles nascem? Não é? Lá no sistema límbico. Depois, eles interagem com o resto do cérebro? Sim. E tudo isso, em espaço de 5, 10 anos, em pesquisas em universidades americanas e principalmente alemãs. E aí o ponto é, como que a gente ajuda a desenvolver novos neurônios? E como o pastor Batista, finalmente, mas não imediatamente, né? Como que a gente amadurece os nossos neurônios? E esse processo ajuda, inclusive, a manter a cabeça melhor e a retardar o envelhecimento não funcional? Ok, tudo bem. Acontece o seguinte, nós temos um problema aí, que é o chamado mal de Alzheimer. Isso. O mal de Alzheimer não comprova que os neurônios vão morrendo? O Alzheimer não é exatamente isso, a morte de neurônios? Não, eles vão morrendo, felizmente. Não é? Felizmente? O problema é que há novos nascendo. E essa Mas por que felizmente? Porque se a gente se continua a nascer novo e os outros não morreram, a gente vai ficar com um cabeção que não tem tamanho. Quer dizer, é aquela dinâmica. Porque todas as células da gente, diziam os entendidos antigamente, que cada 7 anos a gente tem um novo corpo, menos o cérebro. Agora o cérebro, felizmente, tá no grupo. Bem-vindo, não é, à tropa. Então, sim, a ideia dessa dinâmica do cérebro, ela representa a dinâmica da vida nossa como um todo. Porque não somente há uma renovação interior, mas há uma renovação do ambiente exterior. Há uma renovação das nossas compreensões da interação dentro, fora e fora dentro. Há uma série de valores, medos e etc. Sim, mas o Alzheimer é uma destruição. O Alzheimer é tão destruição quanto o câncer é destruição. Existe possibilidade de prevenção de câncer? Existe. Uma delas, inclusive, é de natureza emocional. Há um pesquisador, quem desenvolveu, inclusive, a terapia do câncer, chamado Simonton. Ele e a esposa escreveram um livro que está em português, Com a Vida de Novo. E ele, nas pesquisas, diz o seguinte, quem passou por uma experiência muito intensa, seja positiva ou negativa, e não gerenciou bem, não assimilou bem, não metabolizou bem, em 1 ano e meio ele faz um câncer. Porque o nosso organismo constantemente vivo e dinâmico. Então, é possível pessoas fazerem câncer? É possível atrasar cada vez mais a possibilidade de ter um problema de fonte cerebral, neural, como Alzheimer? E há pesquisas que estão mostrando isso já há muito tempo. O que fazer então? Então, o que fazer? Lembra que nós dissemos que o cérebro desenvolve novos neurônios. É no sistema límbico, lá dentro, bem lá dentro. Muito bem.
como é que eu desenvolvo os novos neurônios? Aí é que vem a coisa interessante da pesquisa. Musculação. Não musculação neural, musculação. Malhação, para usar uma expressão Mais comum, né? não é? Mais comum. Então, mas qual é a relação? Bom, essa é uma outra história com outras pesquisas, mas ficou estabelecido, e isso foi feito nos laboratórios, inclusive com os ratinhos, etc. Aqueles ratinhos que não se desenvolviam fisicamente, não tinham mais neurônios novos do que os outros. Então, por exemplo, hoje eu pratico Pilates. Certo. Musculação, alongamento, respiração. Então, agora, é importante porque o nosso corpo é absolutamente interativo. Então, faz sentido eu cuidar de todas as dimensões do corpo para que todas elas, em harmonia, sejam funcionais. Então, você disse que a musculação, a malhação, é uma prática importante. Então, eu posso dizer que o esportista tem um cérebro melhor? Bem, mas isso você vai responder. No próximo, e aí eu vou dizer que não. Ok, mas você atrapalha. Ele vai dizer que não ou que sim. Você tem que aguardar para saber qual é a resposta. Convite à Vida volta já com Olavo Guimarães Feijó, pesquisador de neurociência. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você crê que a Bíblia é confiável? Entre os acertadores, sortearemos o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, 20510-170, nosso CEP, Rio de Janeiro, RJ. E confira os ganhadores no próprio site. Pois o controle Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Convite à Vida, de volta com você, hoje com Olavo Feijó, que acabou de declarar, ao encerrarmos o nosso bloco anterior, que malhação, músculo, braço, bíceps, isso tudo é importante para o cérebro. Eu perguntei a ele o seguinte: então um esportista de alto rendimento tem um cérebro melhor do que os outros? Eu repito então a pergunta, é verdade isso ou não? Aí você falou que não. Não é verdade. Por que não? Porque, veja, por que o indivíduo, vamos dizer, normal, regular, é motivado para desenvolver os músculos? Porque ele não desenvolve. Ele é sedentário. E quando você é sedentário, você não está alimentando uma parte importante do seu corpo, que é a sua estrutura. O esportista de alto rendimento, ele é um sedentário do cérebro, um sedentário da mente, porque ele tem que fazer aquilo com intensidade, de manhã, de tarde, de noite, pensar naquilo, e com isso, você vê, por exemplo, por que o Dr. Sócrates ficou conhecido no Corinthians? Porque ele não era sedentário da mente. Ele desenvolveu uma revolução. Mas era meio do corpo, né? Bom, aí o problema é 51. Mas o ponto é, se você desenvolve principalmente e somente o corpo,
você prejudica o corpo como um todo. Ok. E cérebro faz parte do corpo. Então, é o mesmo pecado. Se você desenvolve só o cérebro, o indivíduo que só lê, só estuda, só pesquisa, ele vai ter problemas sérios, talvez não de Alzheimer, mas alguma coisa o oposto. Certo. Então, a ideia é esse equilíbrio e a inter-relação e a interdependência. O corpo está dentro da mente ou a mente superdimensiona e supervisiona tudo? Aí, se eu posso falar da minha teoria, a teoria dipolar da personalidade, se a gente disser... Dipolar, dois polos. A personalidade, ela é energia. Tanto é energia que eu crio um campo de força ao meu redor. E é uma energia que tem dois polos. Um polo mais pesado, que nós chamamos corpo, vulgarmente, e um polo de menos intensidade, que a gente chama de mente. Mas nós temos que trabalhar com esses dois polos interagindo. Como energia elétrica. Ela tem dois polos, negativo e positivo. Para que a força da eletricidade, da energia elétrica, seja usada adequadamente, positivo e negativo têm que estar adequadamente interrelacionados. Então, se eu vejo o mundo só como o meu corpo, eu vejo o meu mundo de uma maneira ambígua e vesga. Se eu vejo o meu mundo só com a minha mente, igualmente eu estou tendo uma visão inadequada do mundo. Mas aí eu não resisto a uma pergunta. E a dimensão espiritual está dentro de qual dos dois polos? Ou é um terceiro polo? A espiritual seria o ambiente dentro do que nós somos e nos movemos, que é a transcendência. Quando eu decido por uma vocação, eu estou dizendo, eu quero ser médico. Mas médico não existe no ar, ele existe num contexto. Quando eu digo, eu quero ser médico, eu estou transcendendo o meu olavismo. Porque médico não fica sozinho, ele com ele e o consultório dele. Ele interreage. Então, o espírito é essa transcendência do aqui e agora. Quando eu digo, eu amo, eu estou mandando energia minha para aquele objeto amado. E se eu não transmito minha energia, eu sou vítima exatamente de não gerenciar adequadamente as minhas energias. É como você pegar um gerador, aumentar a energia e não canalizar. No fim do dia explode. Então, o espiritual, nós fomos vocacionados para transcender. Nós estamos no aqui e agora porque nós vivemos num bem ambiente de também lá, transcendendo a realidade. Agora, cada um vai dar o nome que quiser ao seu objeto da sua transcendência. Mas aí, isso já é outra história para uma outra entrevista, quando você me convidar outra vez. Bom, já está então convidado porque você se autoconvidou. Mas eu quero só fazer uma perguntinha a você, Olavo, sobre o caso do ciclista Lance Armstrong, que se dopou durante tanto tempo e finalmente ele confessou, depois de ter sido caçado. O que leva um esportista que já era de alto rendimento se dopar durante tanto tempo assim? Duas ou três coisas. Em primeiro lugar, há limite para o alto rendimento. Uma vez falando num congresso de medicina esportiva, eu disse uma coisa que todo mundo sabe, mas tem vergonha de dizer. O atleta de alto rendimento é um dos maiores enfermos que nós temos. Porque ele está sempre... O símbolo devia ser o condor. Que ele está com dor aqui, com dor aqui, com dor em todo lugar. E os atletas, eu trabalhei com psicologia esportiva muitos anos, tenho livros sobre isso. Está sempre com dor. Verdade. E está sempre sacrificando, ele está sempre agredindo a si mesmo. Mas há uma transcendência, que é o nome, que é a glória, que é o campeonato, que é a medalha, essa coisa toda. Agora, é o perigo do símbolo ficar mais importante que o simbolizado. Então, ele esqueceu que o que dava as medalhas, as honrarias para ele era o corpo dele. E ele olhou para o corpo meramente como objeto e não como a coisa em si importante.
e ele sacrifica o próprio corpo para receber as homenagens que não são maiores do que o próprio corpo. E quando digo corpo, estou dizendo a totalidade, corpo e mente e corpo. Não é? Então, é quando o indivíduo, ele é um exemplo de todos nós, como indivíduo que quer ficar super rico, e riqueza é mero símbolo. Bem, você acha que a neurociência nos ajuda a viver melhor? Porque é o que interessa, Deveria. certo? Deveria. Porque da mesma maneira como a religião deveria nos ajudar a viver melhor, e em nome da religião muita gente está matando os outros, da mesma maneira como a medicina é para usar, e nós temos aí muita gente morrendo por uso inadequado de medicina, etc. Então, o ponto básico, eu quando dou aula de psicologia esportiva, eu digo para os meus alunos, olha, eu não pratico esporte, eu faço ginástica. E por quê? Eles dizem, por quê, mestre? Uma razão teológica. Porque houve um sujeito que escreveu na Bíblia o seguinte, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Ele não disse, a vossa mente é o templo do Espírito Santo, é o corpo. Então, há uma dignidade, há um valor que a Bíblia acrescenta ao corpo, dá ao corpo, que é um valor, digamos, espiritual. Então, o toque de alguém, se eu estou acabrunhado, se eu estou lá no chão, alguém vem e coloca a mão no meu ombro, aquele toque é espiritual. Há uma transmissão de amor, de alguém que quer dar amor para alguém que está sem amor. Isso é saudável, isso é curativo, isso é terapêutico. Olavo, vamos continuar. Eu vou chamar aqui um camarada que vai mostrar que você está errado. Que bom. Certo? Vou chamar aqui um professor de educação física que trabalha com alongamento de idosos. Isso é uma provocação. E quem sabe você vai ser um aluno dele. Na academia dele. Sem dúvida. Daqui a pouco nós voltamos com o Olavo Feijó e mais um convidado falando sobre qualidade de vida, neurociência, malhação e outras coisas tão boas para a vida. Voltamos já. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Convite à Vida, falando hoje sobre qualidade de vida, especificamente sobre neurociência, como ela pode nos ajudar a viver melhor, alongamento, malhação, essas coisas todas para um corpo e uma mente saudáveis. Então chamamos aqui, para participar dessa entrevista com o professor Olavo, chamamos o Felipe Martins. Felipe, bem-vindo aqui, prazer muito grande chamar você para essa conversa, você que é professor de musculação, alongamento, como é que você define a sua profissão? Bom, é um prazer estar aqui, aqui com o doutor. Realmente eu trabalho com educação física, certo? Em virtude com alongamento, treinamentos, e é verdade o que o
Olavo falou isso, eu ia te perguntar sobre isso a você. O que você achou desse papo aí do camarada? Muito bom, muito bom. Realmente a atividade física, ela estimula, né, o cérebro, hormônios e também os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles agem diretamente no sistema nervoso central, contribuindo para a memória, né, e o combate ao estresse. Então, realmente, o indivíduo que promove, ou seja, aquele indivíduo que pratica atividade física regularmente, né, orientada, ele corresponde sim para um benefício de sua vida, como na saúde e qualidade de vida. E você tem visto isso na sua prática? Quando você dá aula, no caso, no projeto na Igreja Batista da Curuçá, na Tijuca, para idosos e idosas, né? Mais idosos do que idosos, né? E você tem visto, assim, visível, palpável essa diferença na vida das pessoas que têm praticado lá as aulas, alongamento, a musculação? Sim. Normalmente o número de praticantes é bem maior, feminino, né? O homem normalmente não cai muito nessa área de atividade física. Por que será, Olavo, tem essa dificuldade, assim, homem e mulher? Em primeiro lugar, burrice. Ah, ok, tá bom. Não preciso falar mais nada, já explicou tudo. Né? Tem alguma coisa mais aí depois dessa? Em primeiro lugar, o homem ele tem mais dificuldade de se adaptar a coisas novas. Ele não é tão maleável. É outra forma de burrice, né? Digamos. São várias maneiras. De ser burro. E outra coisa é medo. Não é? A mulher tem muito mais experiência com dor, com determinação, pela própria realidade da vida. Certo, então você estava dizendo que também no seu caso mais mulher mesmo, etc, né? Muito mais mulheres. Realmente, no decorrer das aulas, né? A gente já pratica atividade durante um ano e vem melhorando muito o quadro de memória, né? A integração social entre elas, né? O relato delas estarem comentando que eu vou subir uma escada, eu me sinto bem melhor. Hoje eu acordei sem dor, professor. Então a atividade física regular, mas digamos que num ponto ideal, né? Não ultrapassando, como o senhor mesmo falou, os atletas, né, eles trabalham demais, então é muito desgastante o trabalho. E se for na dose certa. Na dose certa, isso corretamente, vai ser o ideal para a pessoa ter uma saúde e qualidade de vida. Isso lhe dá um grande prazer? É muito prazeroso estar aqui com a terceira idade, né, trabalhando. É uma experiência nova para mim. Eu também trabalho com crianças, jovens e adultos, sim, todas as áreas. Isso é muito gratificante, estar trabalhando com atividade física. E realmente os benefícios na parte cerebral, como memória, que nós, né, comentamos, na relação cardiopulmonar, né, respiração, pulmão, vai evitar que as pessoas peguem mais o resfriado. Trabalhando também em relação às pernas, evitando varizes, evitando que a pessoa venha a ocorrer trombose, né? Em relação também ao miocárdio, se a pessoa está condicionada, ela, quando exigir um pouco mais do seu corpo, o coração vai fazer um esforço cada vez menor, porque ele está condicionado. Agora tem que ser tudo com equilíbrio, né? E também com constância. Não adianta fazer hoje, fazer semana que vem. Faz com regularidade, constância e bem orientado. Isso, bem regular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o indivíduo saudável é aquele que pratica atividade física entre 2 e 3 vezes na semana, com a duração de 20 minutos a 50 minutos. Então, nosso telespectador precisa estar atento, porque aí estão as recomendações de um professor que tem uma experiência com todas as idades, né? Então, acho que isso é bom. Sim, diga lá. Felipe, uma vez eu estava vendo um camarada que é um especialista lá nos Estados Unidos, que quando a gente diz 3 vezes por semana e tal, o camarada não pode fazer 3, não faz nada. Aí perguntava para ele, mas escuta, 3 vezes por semana, 20, 25 minutos, e se puder só 3, só 2? Ele diz, faz 2. E se puder só 1, faz 1. E se puder 20 minutos, faz 10 minutos, mas faz. Porque é como o pastor chato que fica dizendo, lê a Bíblia 3 capítulos por dia, não pode. Aí não lê nada. Lê um capítulo, um versículo, está resolvido. Porque a ideia é ele desenvolver o hábito saudável de cuidar do corpo com a mente focalizada. Mas Olavo, você falou em pastor aí, e você me trouxe aqui um livro em inglês, não é?
Princípios de neuroteologia. Fala um pouco mais sobre... Eu acho que é um campo para a gente se aprofundar, né? É um palavrão novo em que esse Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, ele vem trabalhando disso desde 1999, mostrando a importância do sistema neural para a nossa atividade transcendental ou religiosa, e quem estuda isso tecnicamente é teologia. Então, ele vem desenvolvendo as implicações da atividade física para o processo cerebral de modo geral. Tem uns 4 ou 5 livros, e num deles, em que ele diz por que Deus não vai embora, Why God Won't Go Away, até usando uma gíria americana, e ele termina dizendo o seguinte: para que nós desfaçamos algum conceito de Deus, a gente tem que mudar a fiação do cérebro. Quer dizer, como o cérebro está feito, não tem jeito, mais dia menos dia, você vai olhar para o relógio e dizer, escuta, se tem relógio, deve ter um relojoeiro. Não tem isso aí, como Einstein fez, não é? No livro dele, Evolução da Física. Então, depois de escrever uns 4, 5 livros, Newberg resolveu estabelecer alguns princípios da relação entre neurociência e teologia ou transcendência. Ou seja, Felipe, nós podemos viver melhor. Sim, nós podemos viver melhor. Através da atividade física, através de hábitos saudáveis, né? Realmente nós vivemos melhor. E através dessas atividades, né, diárias, nós temos que observar o ser humano numa visão holística, ou seja, né, no geral. É o que o Olavo está falando aqui. Olavo, nós podemos viver melhor. Devemos, porque eu tenho mania de Bíblia, não é? O que eu vou fazer? Então, a Bíblia determina, quando eu leio a Bíblia, eu digo, eu sou responsável por mim. Eu tenho que prestar contas desse patrimônio tremendo que eu recebi. Ninguém mais tem que ser responsável por mim. Então, é um privilégio, porque eu tenho essa responsabilidade, mas eu recebo do próprio corpo recursos para viver dignamente. Agradeço a você, Olavo, a você, Felipe, por participar aqui do nosso Convite à Vida. E espero que você tenha apreciado, gostado, pesquise, malhe a sua mente, malhe o seu corpo, para ter uma vida cada vez melhor. O Convite à Vida está aqui para ajudar você nessa tarefa. Por isso, vamos continuar com o programa e você vai continuar conosco, assim nós esperamos. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você crê que a Bíblia é confiável? Entre os acertadores, sortearemos o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, 20510-170, nosso CEP, Rio de Janeiro, RJ. E confira os ganhadores no próprio site. No controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante.
Foi em 1995 que missionários da Junta de Missões Mundiais chegaram a Guiné-Bissau. 18 anos se passaram e o trabalho lá estabelecido avançou, gerando belos frutos. As cicatrizes foram abertas pela ultrajante colonização e severa crise política que culminou na Guerra Civil. É um país que tem muitas necessidades. É difícil, mas o trabalho está sendo feito graças ao poder do Espírito Santo, porque não somos nós, somos representantes, mas é o Espírito Santo que está fazendo o trabalho. Nessa terra árida, a esperança de novos tempos nasceu em 1995, quando a Junta de Missões Mundiais enviou os missionários Joed Venturini e Idelena para Bissau. Um ano depois, o casal recebeu o desafio de ir para Bafatá, com a finalidade de trabalhar nas aldeias da tribo Fula. Por lá, implantaram projetos bem-sucedidos, uma escola, uma clínica e uma rádio comunitária. O campo está perto de completar 20 anos e os projetos foram ampliados sob a responsabilidade de novos obreiros. É com grande alegria que estamos aqui apresentando a Guiné-Bissau para os irmãos e nós estamos aqui na cidade de Bafatá. Eu estou aqui há 2 anos e vim para fazer a obra de Deus. Adulay é uma das pessoas que foram alcançadas nesse tempo de trabalho e quando decidiu aceitar a Jesus, há alguns anos, enfrentou uma série de dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Foi fiel e hoje ele é pastor e missionário autóctone pela Junta de Missões Mundiais. Desde que o campo foi aberto, iniciativas nas áreas de educação, saúde e bem-estar preparam terreno para a semeadura da palavra. Guiné-Bissau tem um quadro muito triste em relação à educação. O PEP tem feito a diferença aqui na Guiné-Bissau. Além do PEP, nós trabalhamos também com formação de obreiros. Nós trabalhamos com mulheres que querem ser alfabetizadas e também treinamos pessoas para alfabetizar adultos. A gente está aqui chegando próximo da Tabanca Campano para desenvolver um trabalho do POP. As pessoas estão nos aguardando para a gente desenvolver esse trabalho de evangelização e programa odontológico nas crianças da Tabanca. O projeto Semeando Vidas é um projeto composto de várias fases. Trabalha com mulheres grávidas até o bebê nascer e ela terminar a amamentação. Durante o atendimento, a gente vai conversando com a mulher. Com isso, a gente quer diminuir o número de mortalidade infantil, diminuir o número de mulheres que morrem antes, durante ou depois do parto. E também, é claro, que ela possa ter uma vida abundante em Cristo Jesus. A toda a nação, povo, tribo e lugar. A toda a nação, povo, tribo e lugar. De Cristo Jesus é preciso falar. De Cristo Jesus é preciso falar. A glória de Deus tem se manifestado em Guiné-Bissau e os milagres só acontecem porque missionários cruzaram o Atlântico para pregar o Evangelho. São histórias e depoimentos marcantes que testificam a importância de servir.
Essa criança se chama Fatumata. Hoje ela tem 2 anos, mas há 1 ano e meio atrás, ela estava muito doente, passando muito mal. Então a mãe com ela, nós levamos até a Clínica Batista e lá ela recebeu atendimento, também oramos por ela. E hoje essa criança está bem, está brincando e a mãe agradece pelo milagre que Deus fez. Nada disso seria possível sem fé e doação, sem pessoas simples que tivessem aceitado a missão dada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho, sem aqueles que acreditam que sonhos são feitos para serem realizados. Não fique de fora do que Deus tem para você. Missionário no Campo não faz esse trabalho sozinho. Nós queremos agradecer desde já você que tem nos ajudado e também pedir para que você que ainda não tem nos ajudado possa fazer a sua parte. Nós agradecemos porque vocês estão orando por nós, mas eu gostaria de pedir, ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. O desafio é grande, mas estamos sendo salvos, estamos sendo protegidos pelo poder do Espírito Santo. Isso é que a gente tem para poder compartilhar com os irmãos e pedir para que Deus levante mais pessoas intercedendo para nós e ajudando, porque o trabalho são vocês que estão fazendo o trabalho, não somos nós. Esse trabalho só foi possível porque pessoas comuns decidiram aceitar o chamado de Deus. E você, o que tem feito? Até o próximo programa! Quando a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum? Apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel, que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca aí de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você
Tá cansado aí de dormir em voos econômicos? É só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100. Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, um voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, a comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu pro mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto. Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas. Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você crê que a Bíblia é confiável? Entre os acertadores, sortearemos o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, 20510-170, nosso CEP, Rio de Janeiro, RJ. E confira os ganhadores no próprio site. Pois o controle Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Eu quero terminar esse nosso programa hoje contando uma história que talvez você conheça. É a história de Jesus Cristo caminhando por uma região nova para ele, e ele ficou cansado e com sede. Parou então à margem de um poço, mas não tinha uma caneca ou um balde para retirar a água, que eram instrumentos necessários naquele tempo. Mas ele encontra uma mulher. Ele pede água a esta mulher. E aí ela pergunta: como é que o senhor pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, o senhor sendo um judeu? Então,
Eu quero chamar a atenção para você nessa história, porque o diálogo que os dois travam nos mostra claramente que essa mulher reconhece que está falando com um homem que é extraordinário. Reconhece que está falando com o Salvador do mundo. Depois seus amigos vão ter a mesma percepção. O preconceito daquela mulher contra os judeus, no caso em particular, não resiste à graça de Deus personificada em Jesus. A história mostra também que Jesus quer a amizade dos samaritanos. Eu posso acrescentar a lista. Jesus quer a amizade dos excluídos, dos marginalizados, dos deslocados, dos andarilhos, dos deprimidos, dos tristes, dos necessitados, dos doentes emocionais, dos rejeitados, dos negros onde são oprimidos, das mulheres onde são abusadas, dos pobres onde são desamparados, dos órfãos onde estão abandonados, dos velhos onde são esquecidos, dos pecadores que o escutam, dos vencidos pelos vícios, dos fracassados, dos que tentam e não conseguem. Da fonte de Jesus jorra água para todos os que querem. Eu espero que você também tenha sede de Jesus. Beba, que a sua vida vai ser transformada. Beba da água de Jesus. Quem bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Essa é uma escolha que você pode fazer. Para você então, para sua família, a minha oração é a seguinte: que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a consolação do Espírito Santo com você, sua família estejam hoje e sempre, todos os dias, todas as circunstâncias da sua vida. Que você possa dizer amém.